Saudações no ar, a edição de quarta-feira do Jornal da Noite. Vamos ao primeiro bloco informativo. Primeiro dia da quarta fase da quarta etapa das manifestações foi marcado por vários tumultos no centro da cidade e província de Maputo, bem como noutros pontos do país. Mais uma vez, a polícia foi chamada a atuar para dispersar os manifestantes. Os agentes da Polícia da República de Moçambique usaram gás lacrimogéneo para dispersar os mesmos. Iniciou hoje a quarta fase da quarta etapa de manifestações convocadas por Venâncio Mondlane, onde, dentre várias medidas, apelou mais uma vez à paralisação de viaturas nas estradas pontualmente às 8 horas e o uso de cartazes com mensagens de protestos. Estamos posicionados na Praça da OMM, próximo ao local onde deu-se início às manifestações contra resultados eleitorais e contra o assassinato de Elvino Dias e Paulo Guambi. Aqui, o cenário que podemos registrar é de tranquilidade comparativamente aos outros bairros da cidade de Maputo. Na Estrada Nacional número 1, por exemplo, logo após as 8 horas, o trânsito parou literalmente, em cumprimento das orientações de Venâncio Mondlane. Já no município da Matola, concretamente no cruzamento de Matlantuan, em plena Estrada Nacional número 4, a situação esteve mais tensa e a polícia recorreu ao gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes depois de incendiarem um autocarro pertencente a uma empresa privada. Cenário de tensão também foi vivido em Nhambane, na escola secundária de Cumbana, onde durante manifestações dos alunos, a polícia mais uma vez recorreu ao gás lacrimogéneo. Há também relatos de mortes vindos das redes sociais no município de Boane. A Cernic balou esse puto aqui na entrada da Mosal, aqui na ponte mesmo da Mosal, para quem vem de Texlon, balou esse puto aqui. O tipo da Cernic chegou, parou, os putos estavam ali a manifestar e tirou a arma, baleou o puto. O puto estava a correr, né? Entrou nesta mata e o Cernic baleou o gajo. Seguiu o gajo até aqui, baleou e foi embora. A província de Gaza também registrou alguma agitação no primeiro dia da quarta fase de manifestações, com manifestantes a colocar barricadas nas vias de acesso. Cidadãos vindos dos vários pontos da cidade de Maputo ressentem-se da falta de transporte no primeiro dia da quarta fase da quarta etapa das manifestações e apelam a quem é de direito à resolução dos problemas existentes. No primeiro dia da quarta fase da quarta etapa das manifestações convocadas por Venâncio Mondlane, cidadãos na cidade de Maputo ressentem-se da falta de transporte público. Estou a sair de Moguanini até aqui a pé. Não está a ser fácil. Como conseguem ver a situação aqui, há falta de transporte, mas como é para um bem maior, não tem como. E quem não quis caminhar por causa do calor intenso, tirou tempo para uma soneca no ponto de paragem dos autocarros enquanto aguardava pela hora de retoma da circulação normal das viaturas. Estamos aqui quase desde as 12h30 da tarde até agora. Ainda não há transporte, não temos a esperança de vai aparecer chapa ou não. E se não aparecer chapa, vamos caminhar. Como não há transporte, estou à espera da hora 16 para ver se chego em casa. De manhã vim a pé. Como estou cansada, está a esperar que o sol abrande um pouco para caminhar. O veterano e membro fundador da Frelimo, Helder Martins, aponta a anulação das eleições e a reorganização dos órgãos eleitorais como solução para uma suposta fraude eleitoral.
uma vez que os votos que estão nas urnas foram todos traficados. Hélder Martins falava numa entrevista à Mídia Mais TV, onde também propôs a criação de um governo de transição para estabilizar o país. Já não há nenhuma maneira de encontrar a verdade eleitoral. Não há recontagem de votos, porque os votos que estão nas urnas já foram todos traficados, já não são aqueles que... Os órgãos de gestão eleitoral já demonstraram a sua total incapacidade. Portanto, há que reformar completamente os órgãos de coisa. Portanto, só há que fazer uma coisa, anular as eleições. Ponto final, parágrafo. Criar um governo de transição. De unidade nacional, um governo de transição de unidade nacional, em que fundamentalmente seja constituído por técnicos e com um grande princípio orientador, a ciência no posto de governação. Não podemos tomar decisões baseadas em critérios políticos. As decisões têm que ter uma fundamentação técnica e económica. Partidos políticos da oposição continuam firmes na exigência da reposição da alegada verdade eleitoral para acabar com a crise pós-eleitoral em protesto aos resultados das eleições de 9 de outubro. Com a crise pós-eleitoral instalada no país, partidos políticos da oposição juntaram-se à mesma mesa para discutir as suas responsabilidades em meio às manifestações de contestação aos resultados eleitorais divulgados pela Comissão Nacional de Eleições. O Partido Otimista para o Desenvolvimento, Podemos, fala de exclusão e outras consequências da alegada fraude eleitoral na votação de 9 de outubro passado. A fraude eleitoral, ele quer excluir alguns da governação, das ideias que tem. Não é? Aí está a operacionalizar. A ideia de facto é esta, exclusão. Então, se conseguirmos perceber que de facto a exclusão versus fraude são algum problema, e se calhar aí começaremos a encontrar também caminho de resolução. Exclusão esta que inquieta ainda mais o partido extra-parlamentar Nova Democracia, que fala de autoritarismo no exercício da democracia em Moçambique. Temos realmente que forçar o regime a aceitar a vontade popular. Os resultados não refletem a vontade popular, então nós não podemos cruzar braços, devemos sim insistir, por forma que ou se repõe a verdade eleitoral, o que duvido muito, porque mesmo os editais que foram solicitados pelo Conselho Constitucional, a CNE submeteu ao Conselho Constitucional sem o conhecimento dos outros vogais. O que há por detrás disso tudo? Já o partido Renamo, representado pela secretária-geral, Clementina Bomba, afirma ser necessário forçar o regime a aceitar os votos depositados pelos eleitores. O problema de Moçambique é a exclusão. E é um ator que sempre é faltoso quando é para aprofundar o debate sobre os nossos problemas. Porque eles não percebem que um país é o que é pelo debate público que tem. Em 1990, quando tivemos a nova Constituição da República, eles transitaram apenas fisicamente para o multipartidarismo. Mas mentalmente, eles ainda continuam no partido único. É porque não percebem a riqueza de um encontro como esse para discutirmos Moçambique. Por sua vez, o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simanco, mantém o seu posicionamento de anulação dos resultados divulgados pela CNE. A primeira saída é a recontagem. Vamos para cada mesa de votação, recontar os votos e cruzar com os editais e as atas para ver se casam, para ver de fato quem ganhou. E eu tenho aqui a certeza absoluta, duvido das várias discrepâncias e da manipulação dos editais e a classificação, etc., nada vai sair certo. Por isso, a anulação das eleições é a solução mais correta. Os partidos políticos discutiam esta terça-feira em Maputo, nesta mesa redonda promovida pela Plataforma da Sociedade Civil, Sala da Paz,
com o objetivo de abordar alternativas de soluções para a atual crise pós-eleitoral, sob o lema Como Sair do Impasse. Académicos e a sociedade civil defendem o respeito pelas leis e a criação de uma agenda específica de negociação a curto prazo para resgatar a paz, tranquilidade e o funcionamento normal das empresas públicas e privadas. No quadro da busca de soluções para a crise pós-eleitoral que o país atravessa, académicos e representantes de organizações da sociedade civil procuram alternativas através de debates que sugerem propostas para o fim do impasse. É nesse contexto que o diretor da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, Eduardo Chiziane, defende a criação e publicação urgente de uma agenda para as conversações no âmbito do diálogo político solicitado pelo Presidente da República. Alguns documentos de negociação são incontornáveis. Um deles é a agenda, e a agenda também tem que ser pública, não é? A minha proposta, e aqui já estou a caminhar para o fim para aquilo proposta de saída, quer dizer, a agenda podia, na nossa humilde opinião, olhar para assuntos de curto prazo e depois olhar para outros de longo prazo, porque nem todos os assuntos devem ser tratados em simultâneo, porque algumas vezes há também problemas de legitimidade para tratar os assuntos. Por outro lado, o jurista e ativista Carlos Serra fala da necessidade de se respeitar as leis do lado de quem a cria, executa e recai. Até que ponto muitas das instituições que nós vamos criando para resolver esta questão das justiças eleitorais, para administrar a justiça eleitoral, elas estão conectadas, elas efetivamente garantem estes princípios sagrados ou não? Até que ponto estamos também a aprovar legislação mediante arranjos do dia, legislação que vai sendo aí emanada para resolver um problema pontual, mas não resolve o problema da essência, da origem. Até que ponto esta legislação ela comunica com a Constituição? Até que ponto esta mesma legislação está em conformidade e até que ponto é que poderá incluir disposições inconstitucionais? Já o coordenador de projetos no Instituto para a Democracia Multipartidária, Osman Consing, diz ser crucial estabelecer e respeitar os limites no exercício dos direitos fundamentais. No âmbito da implementação das medidas ora anunciadas, primeiro se respeite o direito à manifestação, né? Mas também se respeite as liberdades fundamentais de outras entidades, em particular que não tenhamos cidadãos a impedir o outro cidadão de exercer o seu próprio direito. Eu sou apologista e respeito muito o princípio constitucional, ou o direito constitucional, o artigo 51, que sobre as manifestações, mas é importante também que todos nós tenhamos consciência de onde começam as minhas liberdades, também onde terminam as minhas liberdades, iniciam as liberdades dos outros. Os argumentos são apresentados numa altura em que o país registra, a partir desta quarta-feira, a quarta fase da quarta etapa das manifestações em repúdio aos resultados eleitorais. Os protestos decorrem há mais de um mês e estão a condicionar a vida normal dos moçambicanos. Fica para trás o primeiro bloco inserido na primeira parte do Jornal da Noite. É a altura de observar uma curta pausa. Fica lançado o convite para que o caro prestador acompanhe a segunda parte do jornal. Vem aí. Aqui na MBC TV. Campanha promo de publicidades da MBC TV. Novembro a janeiro, pacotes incríveis. Anuncie na MBC TV e aproveite nossas ofertas imperdíveis. Não perca a oportunidade de destacar a sua marca. Ganhe uma visibilidade única e alcance um público diversificado. Entre em contato agora e saiba mais. Seu anúncio pode ser o próximo a brilhar na tela da MBC TV.
Transforme sua mensagem em sucesso. MBC, conectando o mundo. 10 minutos com a política. No 10 minutos com a política, cada minuto conta. Em entrevistas, nossos convidados respondem às questões mais pertinentes do cenário político atual. Como é que avalia o programa do eleitor moçambicano? O eleitor se fia efetivamente naquilo que são as promessas. É preciso que continue a se fazer estudos para compreender cada vez mais o comportamento do eleitor. Que a corrupção tem custos muito altos para Moçambique. Tudo em um formato dinâmico e direto, sem perder a profundidade. Tudo o que você precisa saber sobre política em tempo recorde. Segunda e terça-feira, logo após o Jornal da Noite. Renovados os votos de boa noite, vamos ao segundo bloco informativo. A Presidenta do Conselho Cristão de Moçambique diz que os confrontos registrados entre a polícia e os manifestantes e a onda de vandalismo em empresas públicas e privadas deve-se a uma falta de liderança física nos protestos. Para além disso, Felicidade Xirinda desaconselha a adesão às manifestações. Estas manifestações nunca tiveram regras. Por exemplo, não tem pessoas que lideram, porque uma manifestação sempre tem que ter gente que lidera à frente, no meio e mesmo lá atrás. E os militares, então, acompanham. E aí nunca acontece problemas. Mas estas manifestações não têm líder. Eles recebem uma missão. Pronto. Não sabem como realizar aquela missão. É aquilo que vem na cabeça de cada um. É isso que está a criar problemas nestas manifestações. Manifestar nunca foi um problema, nós já fizemos muitas, desde o tempo da entrada da Frelimo, momentos de paz, momentos de atividades que devemos realçar cá fora. Já fizemos muitas manifestações, nunca houve um único problema, porque sempre há pessoas à frente. Nós, como religiosos, desde a primeira hora, falamos com os nossos crentes para não aderir, para falar com os filhos lá em casa, mas mesmo assim os crentes reclamam de que têm filhos que são teimosos, que fazem coisas que eles não gostam. Então, isso está-se a espalhar. E os crentes estão preocupados, porque pertencerem a famílias que criam problemas para outras famílias, por causa dos filhos que andam a aderir. Outros nem têm ideia do tipo de destruição que estão a fazer. O Presidente da República, Filipe Nyusi, nomeou em despacho presidencial Américo Julião Letela para o cargo de Procurador-Geral da República. A nomeação do novo Procurador-Geral da República pelo chefe de Estado surge na sequência do término do mandato de Beatriz Buchil, avança um comunicado enviado à MBC Televisão. De acordo com este comunicado de imprensa emitido nesta terça-feira, o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, nomeou em despacho presidencial Américo Julião Letela para o cargo de Procurador-Geral da República. A nomeação do novo Procurador-Geral da República pelo chefe do Estado surge na sequência do término do mandato de Beatriz Buchil, que estava fora do mandato há cerca de 2 meses depois de ter cumprido 10 anos no cargo. Américo Julião Letela é magistrado do Ministério Público com mais de 20 anos de experiência. Iniciou suas funções na Procuradoria Distrital de Panda, província de Inhambane, como procurador distrital, posteriormente exercido as mesmas funções no distrito de Vilanculos, na mesma província. Ainda em Inhambane, foi promovido a procurador de nível provincial. Até a data da sua nomeação, o magistrado desempenhava as funções de diretor do Gabinete de Combate à Criminalidade Organizada e Transacional. No mesmo comunicado,
Flip News designou Maria de Fátima Fernandes Fonseca para o cargo de juiz conselheiro do Tribunal Supremo, reforçando a estrutura do sistema judiciário do país. Com estas nomeações, o presidente promove ajustes estratégicos em órgãos fundamentais para a administração da justiça num momento marcado por desafios institucionais e demanda por maior eficiência no setor. O analista político e criminalista Sandro de Souza olha para a recente nomeação do Procurador-Geral, Américo Letela, como sendo precipitada. Por sua vez, Jaime Saia diz que a nomeação de Letela devia ter sido feita pelo próximo estadista, que tomará posse em janeiro próximo. Da nomeação. Por conta do quê? De uma espécie de precipitação pelo Presidente da República. Tomando em consideração que a Procuradoria-Geral da República não existe só o Procurador-Geral, existe também os Procuradores-Gerais adjuntos, existem os subprocuradores que podiam muito bem de forma tomar conta desse espaço até a entrada do governo, mas em torno desta nomeação, o Dr. Américo Letela é um superprofissional, foi apontado o dedo, tomando em consideração, vem de uma direção do Gabinete de Combate ao Crime Organizado, etc. E vimos as detenções que ocorreram no passado bem recente, ligado aos parques de viaturas, aos mandatos pelos empresários que faziam venda dessas viaturas e que em algum momento estavam associados ao crime organizado. Então também podíamos olhar para este lado profissional do doutor Letela para a continuidade daquilo que é o trabalho que a Procuradoria está a exercer, mas ligada mais ou virada mais para o lado criminal. Significa que o Presidente da República neste momento não deveria exonerar, nomear ninguém, mas o que se verificou é que o Presidente conseguiu exonerar Beatriz Buchil. É verdade que levanta-se a narrativa de que a Beatriz Buchil tinha já cumprido, neste caso, o seu mandato, mas acontece que, neste momento, como estamos no governo de gestão, penso que o Presidente da República tinha que esperar um pouco, aguentar um pouco, no sentido de que o outro, que naturalmente vai assumir as funções em janeiro do próximo ano, possa nomear os seus da sua confiança. Eu penso que este é um exercício que nós, moçambicanos, temos que mudar, temos que munirmos-nos de outras ferramentas, de uma metanoia, no sentido de criarmos a situação de separação de poderes, porque o Presidente da República tem excesso de poderes e isso em algum momento acaba confundindo, porque neste momento há uma percepção de que exonerou Beatriz Buchil, nomeou o outro, no sentido de proteger aquilo que são os interesses particulares do Presidente da República e os demais do seu colégio. Espreitamos a página internacional. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, manteve conversações bilaterais com o seu homólogo angolano, João Lourenço. Em Luanda, Biden está a fazer uma visita de 3 dias a Angola, centrada num grande projeto de investimento dos Estados Unidos da América no continente, onde a China está a ganhar mais espaço. Os presidentes angolano e americano, Joe Biden e João Lourenço, encontraram-se hoje aqui no Palácio Presidencial em Luanda. O presidente Joe Biden, que aterrou ontem no aeroporto 4 de fevereiro, foi recebido ontem pelo governador de Luanda, pelo embaixador de Angola nos Estados Unidos e também pelo encarregado de negócios da Embaixada Americana aqui em Angola. Hoje, terça-feira, o presidente veio ao Palácio Presidencial, onde foi recebido por João Lourenço. Eles ouviram os hinos dos seus países e depois tiraram uma fotografia aqui, onde deram um aperto de mão e seguiram para
o Palácio Presidencial para uma reunião bilateral. Esta reunião pretende discutir comércio, investimento, infraestrutura e também segurança e estabilidade, assim como o aprofundamento das relações entre os dois países. Depois deste encontro aqui no Palácio Presidencial, segue-se para o Museu Nacional da Escravatura, onde o presidente americano Joe Biden vai fazer algumas declarações. Vão estar algumas centenas de convidados, entre eles sociedade civil e também membros da oposição. Depois de hoje, a agenda continua. Joe Biden vai para o Lobito, para o famoso projeto para ver este investimento que os Estados Unidos estão a fazer no corredor do Lobito. Joe Biden seguirá amanhã também para os Estados Unidos. Ele vai partir do Lobito para Washington DC, melhor, mais precisamente para a base Andrews. Eu sou Mayra de La Salette, a partir de Luanda, para a Voz da América. Ainda durante esta visita, Joe Biden assegurou ontem em declarações ao presidente João Lourenço que a parceria entre os Estados Unidos da América e Angola vai continuar e que pretende assegurar a democracia em África. Já me ouviram dizer antes, Sr. Presidente, que os Estados Unidos apostam tudo em África, e penso que uma prova dessa afirmação que lhe fiz quando o vi e tornei pública, já me ouvi dizer isto antes. Mas os Estados Unidos estão a apostar tudo em Angola. Só a minha administração já investiu mais de 3 mil milhões de dólares em Angola até agora. O futuro do mundo está aqui em África, em Angola. Por isso, durante esta visita, estou ansioso por discutir a forma como continuamos a garantir que a democracia seja uma realidade para as pessoas. Porque se elas não pensam que é uma democracia, não pensam que estamos a fazer um acordo. Acham que não fazem parte do acordo e o Sr. Presidente tem estado a trabalhar arduamente para estabelecer a democracia. Em segundo lugar, como podemos ajudar a criar laços fortes entre as nossas nações, as nossas empresas e os nossos povos? Há muito a dizer sobre tudo isto, sei que estamos preparados para responder a muitas das perguntas, mas penso que deve compreender até que ponto estamos preparados para nos comprometermos. You should understand the extent to which we're prepared to. Edição de quarta-feira, 4 de dezembro, para o ano 2024 do Jornal da Noite. Temos encontro marcado amanhã, quando forem pontualmente 20 horas. Fica lançado o convite ao caro telespectador para que continue com a nossa restante programação.